Existe uma crença sobre a fé que é ao mesmo tempo universal e profundamente limitante. A crença de que você tem fé ou não tem, que ela aparece em alguns momentos e some em outros, que quando está presente, você a sente com clareza, e quando está ausente, nenhum esforço consegue recuperá-la. Como se a fé fosse um estado que acontece com você, não algo que você constrói deliberadamente. E essa crença produz uma experiência muito específica de frustração espiritual. Você sente a fé com intensidade depois de uma oração poderosa, ou no final de um retiro, ou num momento de insight profundo. E então a vida cotidiana recomeça. As contas chegam, as conversas difíceis acontecem, os atrasos se acumulam, e aquela fé que parecia inabalável começa a vacilar, depois diminuir, e às vezes desaparece completamente antes mesmo de qualquer resultado chegar. E você interpreta isso como falha, como evidência de que a sua fé não é suficientemente forte, de que há algo em você que precisa ser corrigido antes que ela se consolide de verdade. Mas o que se você soubesse que essa experiência não é falha, que é simplesmente o que acontece quando a fé é tratada como sentimento, em vez de como habilidade? Porque existe uma distinção que a neurociência de Dispenza torna precisa e que muda tudo. Sentimentos acontecem com você. Habilidades são construídas por você, deliberadamente, através de prática consistente. E o estado interno que Dispenza documenta como sendo que o campo quântico responde, essa combinação específica de intenção clara e emoção elevada de certeza antecipada, funciona exatamente como uma habilidade. Pode ser praticada, pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada com o tempo e, crucialmente, pode estar disponível de forma progressivamente mais consistente, independentemente das circunstâncias externas, à medida que a prática consolida os circuitos neurais correspondentes. Se este conteúdo parou o fluxo da sua tela hoje, você foi guiado até aqui para entender a fé não como um sentimento que vem e vai, mas como uma habilidade biológica documentada que você pode aprender a construir com precisão crescente. Fique até o final. O que está prestes a mudar não é a intensidade com que você deseja ter fé. É a compreensão do que ela realmente é e como ela realmente funciona. Preciso começar com uma distinção que vai reorganizar completamente a sua relação com os momentos de dúvida que inevitavelmente aparecem na jornada de qualquer pessoa. A maioria das tradições espirituais e a maioria das pessoas que buscam transformação trata a dúvida como o oposto da fé. Se você tem fé, não duvida. Se você duvida, a fé foi embora. E os momentos de dúvida são interpretados como evidências de insuficiência espiritual, de que a fé não era genuína o suficiente para resistir ao peso das circunstâncias. Essa interpretação produz um ciclo devastador. A dúvida aparece, que é o que acontece naturalmente quando as circunstâncias são difíceis. Você interpreta a dúvida como falha de fé. A interpretação gera vergonha e frustração, que produz as substâncias químicas do medo e da escassez, que reduz ainda mais a coerência do seu estado interno, que confirma a sensação de que a fé foi embora. E o ciclo continua. Mas Dispenza documenta algo que contradiz completamente essa interpretação. A dúvida não é o oposto da fé. É simplesmente o sistema nervoso respondendo ao desconhecido com a precaução que o instinto de sobrevivência sempre usa, quando há incerteza sobre o resultado. A fé, no sentido mais preciso que Dispenza documenta, não é a ausência de dúvida. É a habilidade de manter o estado de coerência, a frequência elevada, a certeza biológica, mesmo quando a dúvida está presente. É a capacidade de reconhecer a dúvida sem obedecer a ela, de sentir a incerteza sem deixar que ela determine a frequência que você emite. E essa habilidade de manter coerência na presença da dúvida não é natural para a maioria das pessoas. Não porque sejam fracas espiritualmente, mas porque nunca foi ensinada como habilidade, nunca foi praticada deliberadamente, nunca foi desenvolvida de forma progressiva, da mesma forma que qualquer outra habilidade biológica é desenvolvida. Essa é a quebra fundamental. Quando você para de tratar a fé como sentimento que vem e vai, e começa a tratá-la como habilidade que pode ser construída, a sua relação com os momentos de dúvida muda completamente. A dúvida deixa de ser evidência de falha e se torna simplesmente o campo de treinamento onde a habilidade é praticada e fortalecida.
Para entender como a fé funciona como habilidade biológica, você precisa conhecer o que Dispenza documenta sobre os estados cerebrais específicos que ela produz, e como esses estados podem ser acessados com progressiva consistência através da prática. A fé genuína, no sentido neurológico que Dispenza documenta, não é um estado de esperança ansiosa que aguarda o resultado. É um estado específico de coerência coração-cérebro, onde a intenção de um resultado e a emoção de quem já o tem se unificam no mesmo momento. Dispenza documenta, através de mapeamentos cerebrais e medições de variabilidade cardíaca, que quando alguém alcança esse estado de coerência genuína, algo mensurável acontece no sistema nervoso. O campo eletromagnético do coração muda de um padrão irregular para um padrão coerente e ordenado. As ondas cerebrais transitam de beta para alfa e teta sincronizados. E a assinatura eletromagnética que o corpo projeta ao redor de si muda de natureza, de um sinal fragmentado para um sinal limpo que o campo quântico pode receber como instrução clara. E aqui está o que transforma esse entendimento quando você o une ao conceito de habilidade. Pessoas que praticam deliberadamente esse estado, que o acessam regularmente através de sessões de meditação e através de interrupções conscientes ao longo do dia, desenvolvem progressivamente a capacidade de acessá-lo com mais facilidade, com mais profundidade e com mais velocidade de recuperação quando circunstâncias desafiadoras tentam interrompê-lo. É a mesma lógica de qualquer habilidade física ou cognitiva. Um músico iniciante precisa de muita concentração e tempo para tocar uma peça. Um músico experiente acessa a mesma peça de forma mais fluida, mais rápida, com menos esforço consciente, porque os circuitos neurais correspondentes foram consolidados pela prática repetida. A fé como habilidade funciona da mesma forma. Quanto mais você pratica o estado de coerência, mais os circuitos neurais que o sustentam se consolidam e mais acessível ele se torna, especialmente nos momentos de pressão onde a dúvida tenta dominar. E aqui está a ancoragem bíblica que confirma esse entendimento com uma precisão notável. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define a fé com uma precisão que é ao mesmo tempo espiritual e neurológica. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem. Certeza, convicção, não esperança ansiosa, não sentimento agradável que surge espontaneamente. Certeza e convicção, que são qualidades de um estado interno que pode ser cultivado, aprofundado e consolidado, não apenas esperado. E o capítulo 11 de Hebreus que segue essa definição é uma lista de pessoas que exercitaram essa certeza em condições extremamente adversas, onde todas as evidências externas apontavam na direção contrária. Eles não tinham fé porque as circunstâncias eram favoráveis. Tinham fé como habilidade que sustentavam apesar das circunstâncias adversas. E é exatamente esse exercício, a manutenção da coerência na presença das evidências contrárias, que Dispenza documenta como que o campo quântico recebe como instrução real. E se esse conteúdo está abrindo algo dentro de você, considere se tornar membro do canal. Esse apoio nos permite continuar trazendo esses temas com essa profundidade toda semana, e faz parte de uma jornada muito maior do que um único vídeo. Mas existe uma dimensão do desenvolvimento dessa habilidade que vai além da prática técnica. Uma dimensão que determina se a habilidade se consolida progressivamente ou permanece sempre no mesmo nível inicial, nunca avançando para a profundidade que produz os resultados mais significativos. É a identidade de quem você acredita ser em relação à fé. Porque existe uma narrativa subconsciente muito comum que opera em pessoas que buscam desenvolver a fé genuína. A narrativa de que fé profunda é para outras pessoas, para aquelas que têm um carisma espiritual especial, para as que passaram por uma experiência transformadora específica que você ainda não teve, para as que já chegaram a um nível de desenvolvimento espiritual que você ainda está tentando alcançar. Essa narrativa de que fé profunda é algo que você ainda não tem e que outras pessoas a possuem cria uma identidade subconsciente de quem está sempre atrás, sempre buscando, nunca chegando. E essa identidade contamina qualquer prática de coerência que você tenta, porque o subconsciente continua transmitindo a frequência de alguém que está fora do lugar onde a fé genuína opera. Dispenza explica que o campo não lê o que você está tentando alcançar, lê o que você está sendo agora. E se a identidade predominante é a de alguém que ainda não tem fé suficiente, essa é a frequência que o campo recebe como instrução. A porta para o desenvolvimento real da habilidade da fé exige uma mudança de identidade.
de alguém que busca a fé para alguém que está praticando a fé. A diferença parece sutil, mas é profunda. Quem busca está sempre à distância do que procura. Quem pratica está no processo, na habilidade em desenvolvimento, dentro do que está construindo. Quando essa identidade de praticante, em vez de buscador, se instala no subconsciente, cada sessão de prática, cada interrupção consciente ao longo do dia, cada momento em que você mantém a coerência apesar da dúvida, passa a ser vivido como confirmação de que a habilidade está se desenvolvendo, não como tentativa frustrada de alcançar algo ainda distante. E essa diferença muda a frequência emocional que acompanha toda a jornada. E a frequência emocional, sempre, é o que o campo recebe como instrução. Para entender por que tantas pessoas que buscam a fé genuína continuam experienciando oscilação entre momentos de clareza e momentos de dúvida sem nunca consolidar uma coerência mais estável, você precisa enxergar o ciclo específico que impede o desenvolvimento progressivo da habilidade. O ciclo começa com um momento de fé genuína. Uma sessão de meditação profunda, uma oração poderosa, um instante de insight que produz aquela certeza biológica que Dispenza descreve. O estado é real. A coerência é mensurável. A pessoa sente genuinamente a clareza que vem com esse estado. E então a circunstância difícil aparece. A cobrança chega. A notícia desanimadora surge. O sintoma físico retorna. E o estado de coerência é interrompido pela resposta automática do sistema nervoso ao estímulo desafiador. Até aqui é o processo esperado. O desafio real é o que acontece depois. A maioria das pessoas interpreta essa interrupção como evidência de que a fé não era real o suficiente, que não foi duradoura o suficiente, que algo falhou. E essa interpretação adiciona uma camada de frustração e vergonha sobre o estado já interrompido pela circunstância, produzindo mais cortisol, aprofundando a incoerência e tornando o retorno ao estado de coerência ainda mais lento. Dispenza documenta que é exatamente nessa interpretação que está o bloqueio do desenvolvimento. Não na interrupção em si, que é esperada e até necessária como campo de treinamento, mas na interpretação de que a interrupção é evidência de falha, que adiciona uma segunda camada de incoerência sobre a primeira. Quem está desenvolvendo a habilidade da fé não interpreta a interrupção como falha. Interpreta como a próxima repetição do exercício, como o momento onde a habilidade é praticada no contexto de maior necessidade, e retorna ao estado de coerência com a mesma atitude prática com que um atleta retorna ao exercício depois de uma pausa inesperada. A diferença entre quem desenvolve a habilidade e quem fica estagnado não está na frequência das interrupções. Está na velocidade e na qualidade do retorno depois de cada interrupção. Comenta aqui de onde você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa mensagem está chegando. Então, como você desenvolve a velocidade de retorno que caracteriza a fé como habilidade madura, em vez da oscilação lenta entre estados que caracteriza a fé ainda em desenvolvimento inicial? A resposta está numa prática específica que Dispenza documenta como central no desenvolvimento de coerência consistente, a prática do retorno deliberado, que é distinta e complementar à prática de estabelecer o estado de coerência. Estabelecer o estado é o que acontece nas sessões de meditação. É o treinamento em condições controladas, onde você pratica alcançar a coerência sem a pressão de estímulos desafiadores externos. O retorno deliberado é diferente. É a prática de recuperar o estado de coerência especificamente nos momentos em que ele foi interrompido por um estímulo desafiador. E essa prática, executada imediatamente depois de cada interrupção, é o que desenvolve progressivamente a velocidade de recuperação que caracteriza uma fé madura e estável. A técnica é simples na descrição e exigente na prática. Quando perceber que o estado de coerência foi interrompido, não adicione julgamento sobre a interrupção. Apenas reconheça: houve uma interrupção. E, imediatamente, antes de se engajar com o conteúdo do estímulo que interrompeu, pratique o retorno. Respire profundamente para o centro do peito. Traga atenção para a emoção elevada que você pratica nas sessões dedicadas. E recupere o estado, mesmo que parcialmente, antes de qualquer outra ação. Cada retorno deliberado é uma repetição de treinamento. E a velocidade com que você consegue executar esse retorno aumenta progressivamente, exatamente como aumenta a velocidade de qualquer habilidade com a prática repetida.
Se você quer aprofundar essa prática com ferramentas que ajudam a construir essa velocidade de retorno de forma mais consistente, os livros e guias de meditação que indicamos estão disponíveis no YouTube Shopping aqui no vídeo. Ao fazer suas compras por esses links, você traz para a rotina os materiais que sustentam esse desenvolvimento progressivo da fé como habilidade, apoia o canal com uma pequena comissão e o valor continua exatamente o mesmo para você. É uma forma concreta de fortalecer essa jornada de desenvolvimento que estamos explorando juntos. E o próprio processo que dispensa o documento é confirmado pela instrução que Paulo dá em Efésios, capítulo 6, sobre o escudo da fé. Ele descreve a fé como um escudo que apaga os dardos ardentes do inimigo, não um estado que previne que eles sejam lançados, mas uma proteção que neutraliza o impacto de cada um. Um escudo não evita o ataque. Ele neutraliza o efeito do ataque. E um escudo só funciona quando você aprende a usá-lo com habilidade, o que exige prática com os ataques reais, não apenas treino em ambiente protegido. Agora eu quero te propor uma prática estruturada que desenvolve especificamente a fé como habilidade progressiva, integrando tanto o treinamento em condições controladas quanto o desenvolvimento da velocidade de retorno em condições reais. O primeiro movimento é a prática diária de estabelecimento. Uma vez por dia, de preferência de manhã, dedique 15 a 20 minutos a estabelecer deliberadamente o estado de coerência. Intenção clara combinada com emoção elevada de quem já tem que busca, sentida no corpo com a máxima autenticidade que você consegue alcançar. Esse é o seu treino em condições controladas. O desenvolvimento da capacidade base. O segundo movimento é o registro dos momentos de interrupção. Ao longo do dia, comece a notar, sem julgamento, os momentos em que o estado de coerência é interrompido. Não para se julgar por ter sido interrompido, mas para identificar os estímulos específicos que mais frequentemente produzem a interrupção. Esse registro é informação valiosa sobre onde seu treinamento de retorno é mais necessário. O terceiro movimento é a prática do retorno deliberado. Cada vez que perceber uma interrupção, pratique o retorno imediato antes de qualquer outra ação. Respire. Centralize, recupere o estado de coerência, mesmo que parcialmente, antes de se engajar com o estímulo. Cada retorno é uma repetição de treinamento, e a velocidade desse retorno vai aumentar progressivamente. Observe ao longo das semanas e dos meses como essa prática transforma a experiência da fé de algo que você tem ou não tem, para algo que você desenvolve progressivamente, com a confiança crescente de quem vê a sua habilidade evoluir de forma mensurável. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sempre soube que a fé deveria ser mais consistente do que você tem conseguido mantê-la. Que a oscilação entre momentos de clareza e momentos de dúvida não deveria ser o padrão permanente. E você estava certo. A fé pode ser mais consistente, mas não porque você vai parar de sentir dúvida. Porque você vai desenvolver, progressivamente, a habilidade de retornar ao estado de coerência com velocidade crescente, cada vez que a dúvida tentar dominar. A certeza das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem não é um estado que acontece com as pessoas espirituais especiais. É uma habilidade que se desenvolve em qualquer pessoa que trate a fé como treinamento deliberado e não como sentimento que aguarda acontecer espontaneamente. Você pode começar esse treinamento agora. E cada dia de prática adiciona consistência a uma habilidade que, com o tempo, o campo quântico não terá outra opção senão refletir de volta para você. Deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa mensagem está chegando. E me conta o que mudou na forma como você entende a fé depois de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana tem um novo conteúdo explorando a intersecção entre neurociência, consciência e espiritualidade. Conteúdo que não distrai, que desperta. Nos vemos no próximo vídeo.